Salada Cultural. Este é o Salada pra Viagem, pocket episódio do Salada Cultural, que é um aperitivo do podcast enquanto a terceira temporada não aparece. Prepare-se para fatos e curiosidades da cultura que você degusta enquanto não chega o prato principal. Em 85 anos de histórias do Batman, o herói já enfrentou inúmeros inimigos bizarros e outros sem números de ameaças que envolvem roubos, torturas, sequestros, entre outros crimes que acontecem na cidade de Gotham City, mas poderia muito bem acontecer em outra cidade que realmente existe, mas que infelizmente não tem um Batman para ajudar. Sua tática de intimidação com base no medo em uma criatura noturna e técnicas de investigação que o faz ser considerado um dos maiores detetives da ficção deu ao personagem inúmeras histórias memoráveis em diversas mídias, seja nas histórias em quadrinhos, na TV, cinema, nos games e até no rádio. Dentre tantas aventuras que o Cavaleiro das Trevas protagonizou e que valem muito lembrar, neste Salada pra Viagem eu conto uma que é pouco lembrada, mas se destaca pela forma como é contada, usando de muita metalinguagem. O nome da história é A Pequena Guerra dos Super Rifles, quando Batman salva seu desenhista Jim Aparo das garras de contrabandistas em uma história que só terminou bem graças ao desenho de Aparo. Tá complicado de entender? Então fica aí que eu já te explico. Publicada originalmente na revista The Brave and the Bold número 124 de janeiro de 1976, essa publicação do Batman se destacava pelas aventuras que o Homem-Morcego tinha com outros heróis da DC Comics. Nessa edição, o personagem Sargento Rock divide a tarefa de salvar o dia. A Pequena Guerra dos Super Rifles tem roteiros de Bob Haney, desenhos de Jim Aparo e supervisão do editor Murray Boltinoff. Os três dão as caras, ou a caricatura, nessa HQ. A história tem início quando Batman tenta rastrear um grupo de terroristas conhecidos como The Thousand, que estão utilizando um novo tipo de rifle automático de alta potência. Após a explosão fatal de uma dessas armas, Batman descobre que o Sargento Rock também está na cola desses terroristas, em uma investigação do governo federal norte-americano, porque o sargento soube que os bandidos têm acesso ao M76, um rifle ultra-secreto desenvolvido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Enquanto Batman e o Sargento Rock buscam pistas em um outro lugar aparentemente mais calmo, essa história ganha vida nas mãos de Jim Aparo, que está em sua casa desenhando a trama dos rifles, baseado no roteiro de Bob Haney. Enquanto Aparo está dedicado a desenhar e pintar a história, sua casa é invadida por membros do The Thousand, tentando impedir que ele complete a narrativa e assim Batman e Sargento Rock saiam vencedores. Jim Aparo consegue fugir de sua casa e desesperadamente entra em contato com Haney e o editor Boltinoff para recuperar pedaços da história que ele esqueceu. Enquanto o trio se esforça para reunir as peças que faltam para terminar a história, no mundo da HQ, Batman e Rock rastreiam os rifles roubados até um farol, onde o desenhista está escondido dos terroristas. A história atinge o clímax quando Jim Aparo, escondido nesse farol, desenha Batman e Sargento Rock enfrentando os terroristas na área externa do farol, no mesmo instante em que Aparo termina de desenhar. A batalha culmina com a justiça sendo feita e os criminosos levados presos. A vitória é dupla, pois Aparo consegue, finalmente, terminar a história, garantindo um desfecho triunfante para os envolvidos. Detalhe que o Jim Aparo da história não chega a se encontrar com Batman e Sargento Rock. A parte interessante dessa história é a brincadeira entre realidade e ficção que os autores fizeram. Como era uma história publicada em uma revista fora da continuidade principal das histórias do Homem-Morcego na época, eles puderam brincar com essa metalinguagem do herói, salvando seu desenhista das garras de bandidos que queriam impedir o desfecho da história. Isso é um exemplo de liberdade criativa que só poderia ser feita naquele período. No Brasil, a história foi publicada pela primeira vez na revista Super Duplas número 2, da editora Ebal, em setembro de 1978. E em abril de 2015, a editora Panini republicou a história em Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, por Jim Aparo, volume 4. Se tiver a oportunidade, leia essa história e veja que o Batman não salva apenas personagens de quadrinhos, mas também seus criadores, mesmo que estes estejam também nos quadrinhos. O Salada pra Viagem do Salada Cultural fica por aqui. Este pocket episódio tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade.
Participe do financiamento coletivo do podcast em catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem recompensa dependendo da faixa de contribuição e eu fico muito feliz caso você possa contribuir com este humilde programa. Eu volto em breve com mais histórias culturais e interessantes. Salada Cultural.